Agora Pronove solúvel de brinde. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Estamos começando mais um programa com a palavra. Eu, Padre Everson Kloster, estou aqui junto com você para meditar a palavra de Deus nesta sexta-feira, dia 29 de agosto, última sexta-feira do mês. Então, e também último dia útil do mês, porque 31 vai ser domingo, primeiro já vamos estar no mês novo. Então vamos agradecer a Deus por esse mês de agosto, agradecer a Deus pelas suas bênçãos. Lembre aquilo que vai dizer São Paulo, em tudo dai graças. Agradecer a Deus então por esse mês de agosto do ano de 2025, mês temático para toda a Igreja do Brasil, mês em que nós meditávamos a respeito de todas as vocações específicas, não é? Dentro da igreja, a vocação que é um chamado para algo. E nós então meditávamos aí, primeira semana, vocação à vida sacerdotal, segunda semana, vocação à vida matrimonial, terceira semana, com a Assunção de Nossa Senhora, a vocação à vida religiosa, religiosos e religiosas que fazem os votos. Depois celebrávamos a vocação dos catequistas, de todos os catequistas das nossas comunidades. E agora, no dia 31, celebramos todas as demais vocações laicais presentes dentro da igreja. Todos os chamados que Deus faz a homens e mulheres de maneira concreta para a construção do reino de Deus. E hoje é sexta-feira. Nós meditamos a respeito do grande amor de Deus por nós em todas as sextas-feiras. Por isso, sexta-feira também é dia de abstinência. A abstinência da carne. Toda sexta-feira, não só na quaresma. Por quê? Porque nós lembramos do amor de Deus por nós. Na entrega total de Jesus na cruz. Quando Jesus entrega a sua vida pela redenção de toda a humanidade, pela salvação de todo o mundo. E na sexta-feira nós aqui olhamos de maneira muito especial para Jesus misericordioso. Porque é lá na cruz que sai do seu sangue, do seu coração sai sangue e água. Esses raios que nós temos aqui nesta imagem que foi revelada a Jesus, a Santa Faustina, em 1935-36, é uma imagem do crucificado também. Porque é da cruz que jorra sangue e água. E esse sangue e água são para a justificação, para a salvação do mundo. E nós sabemos que sangue e água, quando jorra a água, não é, de dentro, do interior de uma pessoa, significa que entregou tudo. Jesus entregou tudo, já não tinha mais nem sangue. A ponto de que já saiu até água. Estava aí Jesus entregando tudo por amor e pela salvação de nós. Então nós queremos pedir que os raios do misericordioso atinjam o nosso coração. Que os raios do misericordioso alcancem as nossas famílias. Que os raios do misericordioso alcancem aquelas pessoas que estão enfermas, que estão doentes, as pessoas que nos pediram oração. Que os raios do misericordioso alcancem as nossas sociedades, os nossos governantes, os governantes mundiais, para que trabalhem pelo bem das pessoas, para que trabalhem solidariamente uma nação junto com a outra. Vamos rezar a Jesus misericordioso. Ó Deus de grande misericórdia, bondade infinita, toda a humanidade clama do abismo da sua miséria a vossa misericórdia. A vossa compaixão, Deus clemente, não rejeiteis a oração dos exilados dessa terra. Senhor, bondade inconcebível, que conheceis profundamente a nossa miséria e sabeis que com as nossas próprias forças não temos condições de nos elevar até vós. Por isso suplicamos, adiantai-vos ao nosso pedido com a vossa graça e multiplicai em nós sem cessar a vossa misericórdia, para que cumpramos a vossa santa vontade durante toda a nossa vida e na hora da morte. Que
Que o poder da vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos da nossa salvação, para que aguardemos com confiança, como vossos filhos, a vossa vinda última, dia que somente a vós é conhecido, e esperemos que alcancemos tudo o que nos foi prometido por Cristo, apesar de toda a nossa miséria, porque Cristo é a nossa confiança. Pelo seu coração misericordioso, como por uma porta aberta, esperamos entrar no céu. Amém. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Muito bem, e o tema que nós vamos tratar hoje aqui no programa é A Mudança Começa em Nós. E a leitura tirada da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6, versículo 9. A mudança começa em nós. Vamos escutar então o que fala o apóstolo dos gentios para a comunidade de Gálatas. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não relaxarmos. Mais uma vez, é só um versículo hoje. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja, a mudança começa em nós. Nós temos a tendência, muitas vezes, de criticar muita coisa. Você conhece aquela pessoa de crítica ácida, que nada tá bom para ela. Ela critica todo mundo. E esquece de olhar para si mesmo. E o tema do programa de hoje vem dizer que não. Você não tem que ficar criticando quem está ao teu redor. Você precisa olhar para você. E ao olhar para você se perguntar, o que eu preciso mudar na minha vida? O que eu preciso mudar no meu coração para me tornar uma pessoa melhor? Para continuar praticando bem, como vai dizer São Paulo na carta aos Gálatas. O que eu preciso fazer? Então é um exame de consciência, de olhar para o nosso coração e para a nossa vida. Uma vez, um jornalista foi entrevistar a Madre Teresa de Calcutá, a grande, hoje Santa Teresa, não é? É Santa Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá. E esse jornalista fez uma pergunta para a Madre. Nós estávamos aí naquele período em que a igreja estava um pouco agitada, muitas reformas, e tem que reformar tudo, tem que jogar tudo fora, não sei o quê. E esse jornalista, impulsionado por isso, foi até Madre Teresa e falou a Madre Teresa, o que precisa mudar na igreja, segundo a sua visão? E a Madre Teresa, muito espontaneamente e muito sabiamente, olha para o jornalista e fala, eu e você. Se eu e você mudamos, a igreja melhora. Que verdade. Às vezes nós somos muito prontos para dizer o que o outro tem que mudar. Ah, o outro tem que parar de ser isso, o outro tem que parar de ser aquilo. Ah, porque meu irmão tem que parar de ser isso. Ah, porque meu irmão tem que parar de beber. Ah, porque a minha mãe tem que parar de fazer aquilo. Ah, porque o meu filho isso. Ah, porque a minha irmã tem que parar de ser fofoqueira, não sei o quê, não sei o quê. E nos esquecemos de olhar para nós. O que eu preciso mudar? Eu preciso mudar. Ah, não, eu não preciso mudar nada. Então você morreu. Porque a pessoa que diz que não precisa mudar nada, ela morreu e esqueceu de deitar. Porque todos nós precisamos mudar alguma coisa. Mudar para o bem, pelo amor de Deus. Tem muita gente que muda para o mal. Tem mesmo. Nem toda mudança é boa. Porque tem muita mudança, tem gente que, em vez de mudar para abraçar o bem, muda para abraçar as coisas piores ainda que já havia abraçado. Não isso. Lembrem que o próprio apóstolo Paulo vai dizer, vivam de acordo com a vocação, dignamente de acordo com a vocação que Deus lhes confiou. E hoje aos Gálatas, e portanto a nós, nesta manhã, São Paulo vai dizer, olha, não nos cansemos de fazer o bem. Mas às vezes para que eu possa continuar fazendo o bem, eu preciso mudar algumas realidades no meu coração e na minha vida. E fazer essa mudança, que essa mudança comece a partir de mim. Como Madre Teresa respondeu ao jornalista, o que precisa mudar na igreja? Eu e você. Se eu e você mudamos, a igreja muda para melhor. O
O que precisa mudar na minha comunidade? Eu e você. Se na sua comunidade você muda, as coisas começam a mudar. O que precisa mudar na minha família? Porque eu não aguento mais, minha família é um inferno. Muitas vezes os padres escutam isso nas confissões ou nas direções espirituais, dizendo que a família é um inferno. O que precisa mudar? E as pessoas acham que nós padres temos uma fórmula mágica, ou que uma bênção nossa muda tudo. Não. O que precisa mudar numa família para que a família tenha paz? Tem que começar de cada um, tem que começar da mãe, tem que começar do pai, tem que começar do filho. Cada quem tem que tomar a iniciativa de mudar. O problema é que muitas vezes, por causa do nosso orgulho, nós queremos que o outro mude, mas nós não. Esse é o problema. Quando você aponta o teu dedo para o outro, não tem aquela frase, quando você aponta um, você está apontando 3 para você. Mas quando você aponta o teu dedo para o outro, você quer que o outro mude, mas você não olha para você. E isso não é evangelho. O evangelho nos chama a uma mudança, a metanoia, que é uma mudança de mentalidade, olhando para dentro de nós. O que eu preciso mudar para ser um melhor filho e filha de Deus? O que eu, Padre Everson, preciso mudar para ser um melhor sacerdote? O que eu, como pessoa humana, preciso mudar para ser uma melhor pessoa humana? Isso só você pode responder, isso só eu posso responder. E basta a gente rezar o Espírito Santo e em 2 minutos, menos ainda, em 30 segundos, o Espírito Santo vai te dar uma lista de muitas coisas que precisam ser mudadas. Obrigado que você está aqui comigo, meditando a palavra de Deus. Fica aqui comigo. Nós vamos para um rápido intervalo. Antes tem um recado para você. Inchaços, formigamentos, dor em agulhada, em queimação, boca seca, aquela vontade frequente de ir ao banheiro, você sofre com diabetes? Você precisa conhecer Glicotrate. Ligue agora, 0800 555 5123. Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências irreversíveis ao seu organismo. E aí, quanto que vale a sua vida, hein? O excesso de açúcar no sangue lesa órgãos e principalmente as artérias. Segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa com diabetes triplica as chances de problemas cardíacos. O que você precisa é baixar o açúcar no sangue e muitas vezes não consegue, mesmo tomando os medicamentos certinhos, não é verdade? Glicotrate é a cápsula inimiga do açúcar. Faz o seu pâncreas trabalhar para diminuir a glicose. Diminui os sintomas terríveis que a diabetes causa. Aquele cansaço, a sonolência, a falta de energia, o aumento dos processos inflamatórios. Tudo isso diminui quando você usa diariamente o seu aliado no combate à diabetes. Glicotrate é orgânico, não tem contraindicações. E os depoimentos dos nossos clientes satisfeitos comprovam reduções efetivas. Baixam de 300 para menos de 100 a glicemia. Conseguem sarar feridas que não cicatrizam por causa da doença. Use e sinta a diferença na sua qualidade de vida. E olha mais, hein? Ligando agora, você vai ganhar um pote para 4 meses de tratamento. São 120 cápsulas de presente, mas a promoção só vale para os 5 minutos, hein? Para os próximos 5 minutos. 0800 555 5123. Ligue e ganhe 120 cápsulas do Glicotrate. Peça direto do laboratório e garanta um super desconto no seu kit parcelado e sem juros. 0800 555 5123. Vem pra Tenda Brasil. Participe do maior encontro de campistas católicos do país. Dias 29, 30 e 31 de agosto em Curitiba, no Paraná. Inscreva-se já pelo site vempratendabrasil.com.br e também pelo WhatsApp, pelo número 12 99201 2397. Presenças confirmadas. Astromar Braga. Nós estaremos fazendo algo muito especial. Padre Anderson Rosa, Tony Alisson, Dunga, Padre Mário Sartori. Organiza caravana, se programa, conversa aí com o seu pessoal e vamos acampar juntos em Curitiba, no Encontro Nacional dos Campistas, na certeza de que Jesus vai acampar conosco. Colo de Deus, Diego Fernandes, Padre Cleiton, Carol Tormena e convidados. Faça parte deste encontro para celebrar a fé com alegria. Você ouve, mas não entende? Pede para as pessoas repetirem? Você tem zumbido no ouvido? Cuidado! Você pode ter perda auditiva. Não deixe a sua perda auditiva evoluir.
Agende seu exame auditivo e teste na Telesom. Centro Auditivo Telesom. Marechal Floriano Peixoto, 155. Telefone 33229797. Você que tem sofrido com dores nas juntas, coluna, joelhos, dores no corpo, com certeza o seu médico já deve ter falado que é falta de cartilagem, ou recomendado cúrcuma ou magnésio ou alguma coisa desse tipo, não é verdade? Por isso, a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, enfim. Queremos o melhor para você. Atenção! Esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade. É, na verdade, uma indicação poderosa que irá ajudar você que sente dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas ou na coluna. Se você convive com qualquer uma dessas dores, esse recado é para você. Muitas pessoas acabam se acostumando com a dor, achando que isso faz parte da vida. Mas não deve ser assim. Ninguém precisa aceitar a dor como algo normal. É possível viver sem dor, com mais disposição, mobilidade e qualidade de vida. E o melhor, de forma 100% natural, sem agredir o seu corpo. A Vitai Gold uniu o que há de melhor em pesquisa científica e ingredientes naturais para criar o Vitai 7 em 1. Um suplemento completo que combina os 7 produtos naturais mais usados no Brasil no auxílio do combate às dores. Ele traz magnésio e cúrcuma para aliviar inflamações e colágeno tipo 2, essencial na recuperação das cartilagens e articulações. Não perca tempo. Ligue 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitai 7 em 1 e com 70% de desconto para as 100 primeiras ligações. Mas liga agora, 70% de desconto, mais hora Pronove solúvel de brinde. Terço de Jesus das Santas Chagas, com Padre Reginaldo Manzotti. Todos os dias, às 3 da manhã e às 3 horas da tarde, aqui na TV Evangelizar. Estamos de volta com o programa Com a Palavra, nesta sexta-feira, já concluindo o nosso mês de agosto, meditando a Palavra de Deus. A mudança começa em nós. E São Paulo que vai falar para nós, não nos cansemos de fazer o bem. E um dos bens que nós podemos fazer é ajudar na evangelização. Você sabe, caro associado, e a gente já falou aqui, eu já falei, os padres já falaram, tanta gente fala aqui. Quem sabe você diga, meu Deus, estou cansado de escutar isso. Mas é a verdade. Você sabe que a palavra de Deus pode chegar a muitos lugares. E se chega aí até a sua casa, é graças à generosidade de muitos associados da obra Evangelizar. É uma maneira também de nós fazermos o bem, de ajudarmos na evangelização. Quando nós ajudamos a evangelização, nós estamos ajudando também a fazer o bem. Então não esqueça de ajudar essa obra. Não esqueça de fazer a sua doação no QR Code que está aparecendo aí na tela, que você possa fazer a sua doação, possa fazer o seu Pix, ser generoso, porque essa doação será revertida em evangelização, para que a evangelização possa chegar a mais lugares. Com certeza, se Jesus estivesse aqui no nosso meio, ele usaria os meios de comunicação, sem dúvida nenhuma. Usaria os meios de comunicação para que a sua mensagem fosse para todos os lados. Hoje ele nos envia para que também a mensagem de comunicação possa chegar a tantos e tantos lugares. E impulsiona tantas pessoas generosas para que possam também nos ajudar. Então, se você pode, se você tem condições, nos ajude. São Paulo vai, na sua carta aos Gálatas, dizer isso: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos o bem, se não relaxarmos. E o nosso tema é a mudança. A mudança começa em nós. Eu concluía dizendo que se nós somos sinceros e se nós fazemos uma oração ao Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo que mostre as áreas do nosso coração que precisam ser mudadas, meu querido e minha querida, você vai ter uma lista grande aí. Mesmo que você se julgue ser santo, mesmo que você se julgue ser o santo dos santos, você vai ter uma lista muito grande que você vai precisar mudar. Não tenha medo de pedir ao Espírito Santo, porque é graça de Deus.
Como é bom quando a gente procura a confissão e isso para nós padres é tão consolador e é uma alegria tão grande você escutar de uma pessoa que fala assim: padre, eu vim confessar porque eu estava rezando e o Espírito Santo colocou no meu coração uma coisa que eu achava que nem era pecado e que eu cometia há muito tempo, mas agora eu trouxe na confissão. Ou seja, a sinceridade daquela pessoa em oração faz com que o Espírito Santo, a sinceridade e a docilidade, faz com que o Espírito Santo mostre certas áreas que precisam de mudança. Todos nós, seres humanos, temos um coração confuso. Todos. A nossa casa interior sempre está bagunçada. Não existe um coração que não esteja confuso. Todos temos um coração confuso. É esse coração confuso que Deus decidiu amar. E Deus ordena o nosso coração. Por isso São Paulo também vai dizer para nós: tenham em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Porque os sentimentos de Cristo vão ordenando o nosso coração. Jesus vai falar no Evangelho de São Mateus, capítulo 19. A boca fala do que o coração está cheio. Jesus vai dizer também, no capítulo 19, que nós devemos cuidar do nosso coração. Que o nosso coração tenha um tesouro, mas que esse tesouro seja o próprio Deus. Então, a realidade interior do nosso coração, a realidade do nosso interior, e aqui entra a psicologia, a realidade da nossa psicologia, nós sabemos que não é uma realidade ordenada. Ninguém nasceu com tudo ordenado. Por isso, muitas vezes, nós precisamos buscar uma terapia psicológica, porque nós precisamos arrumar o nosso interior. E não está errado buscar uma terapia, ao contrário, que bom se todos fizessem terapia. Nós precisamos arrumar o nosso interior. Nós precisamos mudar. E por isso a mudança começa em nós. O primeiro passo para que a mudança comece em nós é olhar para o nosso interior e dizer: está desorganizado. Literalmente, o meu interior não está nada parecido com Cristo. Está muito longe de ser Cristo. Então eu preciso mudar. Porque é muito fácil você ficar apontando o dedo e dizendo: não, a minha esposa tem que mudar, o meu marido tem que mudar, o meu filho tem que mudar, o padre da minha paróquia tem que mudar, porque desse jeito que ele está fazendo as coisas vai ficar sem ninguém. Não sei quem tem que mudar, não sei quem. É muito fácil você criticar os outros. Mas o Evangelho não é para olhar para o outro. O primeiro passo do Evangelho não é um passo exterior, é um passo interior. Eu olho para dentro de mim. Será que as minhas críticas não estão sendo muito ácidas e não estão magoando os outros que estão junto comigo? Será que a maneira como eu explodo com os outros, a minha má educação, não está fazendo com que os outros se distanciem de mim? Será que as fofocas que eu ando por aí espalhando não estão fazendo com que os outros olhem para mim como um fofoqueiro, uma fofoqueira de mão cheia? São essas realidades pequenas que nós precisamos mudar na nossa vida. E aí tem a santa das coisas pequenas, que é Santa Teresinha do Menino Jesus, que é doutora da igreja, que nos ensinou que nós precisamos olhar para a nossa pequenez e nós precisamos olhar para as coisas pequenas do dia a dia para ir mudando. A mudança que o Evangelho propõe não é uma coisa grandiosa, não. Eu era um pecador empedernido, eu era um pecador grandíssimo, como um Santo Agostinho, como, não sei, outro grande pecador da história e tal, e agora, depois de tanta vida de pecado, de adultério, de assassinato, de não sei o quê, de vícios, agora eu voltei para Cristo. Não são só esses que são chamados a mudar. Esses também, é óbvio, que são chamados à mudança e à conversão. Mas nós também, no nosso cotidiano, aí na nossa comunidade, aí na nossa paróquia, somos chamados a mudar. Somos chamados a ser mais humanos. Não adianta você fazer um monte de oração, rezar 250 rosários no dia e continuar sendo essa pessoa desumana. Essa pessoa que é incapaz de ajudar o outro. Que espiritualidade é essa?
De nada adianta nós estarmos aqui meditando a palavra de Deus todas as manhãs, mas quando terminamos de meditar a palavra de Deus, a gente começa a apontar o dedo para todo mundo e dizer, ó, todo mundo está fazendo isso, essa pessoa é isso, aquele é aquilo, esse meu irmão, essa minha irmã. Mas não entendeu nada de evangelho? Não entendeu nada da mensagem de Jesus? Está sendo igual os fariseus, que se fecharam o anúncio e disseram, não, nós somos os melhores, os outros são tudo pior. Não é isso. Então nós temos também que ter um gesto do quê? Um gesto de humildade, de olhar para o nosso interior, e ao olhar para o nosso interior com muita humildade, viu? Quem é orgulhoso não olha para o seu interior porque tem medo. Com humildade, olhar para o nosso interior e dizer o que eu preciso mudar. Eu preciso mudar nisso. E colocar isso então nos raios da misericórdia de Deus. Porque Deus não se surpreende com o que nós fazemos ou o que nós somos. Deus não se surpreende. Deus nos conhece muito bem. Então, terminando esse mês, que a gente possa voltar o nosso coração. Que a gente possa voltar o nosso olhar para Jesus misericordioso. E que a gente possa voltar também o nosso coração e a nossa vida para o nosso interior. Vamos fechar um pouquinho para balanço e nos perguntar, o que eu preciso mudar para ser um melhor padre, para ser um melhor filho, para ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor marido, um melhor esposo, para ser um melhor trabalhador, para ser um melhor professor, para ser um melhor médico, uma melhor enfermeira, enfim, o que eu preciso mudar para ser melhor? Algo precisa mudar no teu trabalho? Algo precisa mudar na tua casa? Algo precisa mudar na tua comunidade? Lembre da resposta de Madre Teresa. Esse algo é você mesmo que precisa mudar, para que as coisas fiquem melhores. Vamos concluir o nosso programa já rezando. Estamos no mês das vocações, rezando a Jesus misericordioso, que nos ajude a sermos fiéis discípulos dele e envie mais vocações para a sua igreja. Senhor Jesus, tu és o Amém, a testemunha autêntica e fiel. Nós te suplicamos de todo o coração que nos concedas a graça da fidelidade aos compromissos da consagração missionária que livremente assumimos na igreja e o dom da perseverança final. Que nós saibamos resistir a todos os assaltos do mal. Dá-nos secundar-nos os impulsos suaves da graça para alcançarmos aquela perfeição evangélica que esperas de nós. Tu que nos destes o teu testemunho na hora da paixão e nos doastes Maria como Virgem fiel, comunica-nos a força de vencermos as provações da vida, para estarmos um dia à luz do teu reino. A ti a glória, com o Pai e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude nesse santo propósito de ser cada vez mais uma boa pessoa. Deus te abençoe. Vigília Jovem, conectados com Deus. Momentos de oração, louvor, pregação e adoração ao Santíssimo em preparação para a canonização